Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre diabetes mellitus e as restrições alimentares. Meu nome é Viviane Chaire Borges Rafez, eu sou nutricionista clínica, sou uma das colaboradoras da ANAD, sou especialista em terapia nutricional enteral e parenteral pela Braskem e doutora em Ciências da Saúde pela Unifesp. O objetivo do vídeo, obviamente, não é explorar todo esse assunto, que é bastante minucioso, mas apresentar para vocês alguns tópicos importantes, principalmente em relação ao macronutriente carboidrato. E por que daremos importância maior para o carboidrato? Porque quando nós comparamos carboidrato, proteína e lipídio, que são os componentes da nossa dieta, fora as vitaminas e os minerais, o carboidrato é o macronutriente que mais estimula a liberação de insulina e também é o nutriente que mais eleva a glicemia pós-prandial. Por quê? Porque o carboidrato ele é de fácil digestão, fácil absorção. Obviamente que se eu estiver ingerindo um carboidrato rico em fibras, eu terei um efeito mais lento. Daí a importância de nós sempre pensarmos na ingestão do carboidrato juntamente com fibras. No diabetes tipo 12, o que ocorre é que a fase 1 da liberação de insulina, ela não está presente. Portanto, após a ingestão do carboidrato, a glicemia ela permanece por mais tempo elevada. O paciente com diabetes ele vai produzir insulina numa segunda fase, mas nesse período a glicemia dele se manteve mais alta. Se nós pensarmos no diabético tipo 1 ou até no diabetes tipo 2 que toma insulina, nós teremos o que? A necessidade da aplicação da insulina exógena correspondente àquela quantidade de carboidrato que foi ingerida. Poderíamos pensar que aí o problema estaria resolvido. Mas devemos lembrar que a insulina é um hormônio anabólico, portanto, é um hormônio de construção. Se nós estamos administrando insulina numa quantidade cada vez mais alta, é de se supor que o organismo aproveite ao máximo aquela energia que está sendo obtida e transforme essa energia, que não for prontamente utilizada, em gordura corporal. E aí nós teremos aquele paciente que ele faz uso da insulina cada vez uma quantidade mais elevada e, consequentemente, ele tem uma probabilidade maior de ganho de gordura corporal, o que também não é interessante. Então, nós vamos começar a falar propriamente dos alimentos e vamos, como eu mencionei anteriormente, mostrar as principais fontes de carboidrato. Nós vamos falar agora dos pães. Os pães, eles são ricos em carboidrato, nós sabemos disso. Pães, biscoitos, mas nós podemos, dentre estes, fazer a melhor escolha. Vamos ver? Nós vamos analisar agora, olhando o rótulo, a quantidade de carboidrato por porção. Então, o que nós vemos aqui nesse biscoito é que porção de 30 gramas, que corresponde a 5 biscoitos e meio, eu teria 20 gramas de carboidrato. Nesse pão, nós observamos que uma porção de 50 gramas, que corresponde a meia unidade, nós teremos 26 gramas de carboidrato. Nesse outro pão, nós teremos em 2 fatias 20 gramas de carboidrato. E nesse pão também em fatia, 2 fatias teríamos 16 gramas de carboidrato. E por fim, nosso conhecido pão francês. Então, um pão francês, um pãozinho, nos daria 30 gramas de carboidrato. A análise que nós fizemos até agora diz respeito à quantidade de carboidrato por porção. Mas é necessário olhar o rótulo dos alimentos para verificar se aquele produto é um produto integral ou não. Então, se a farinha é uma farinha de trigo integral, que deve aparecer em primeiro lugar no rótulo, ou não. O pão francês, por exemplo, este aqui visualizado, é um pão francês de farinha comum, sem fibra. Então, não seria a melhor opção. A melhor opção, nos exemplos que nós demos, seria aquele
Pão, onde 2 fatias corresponde a 16 gramas de carboidrato, e se nós olhássemos no rótulo, a farinha de trigo integral, ela aparece como primeiro ingrediente. Em relação às frutas, quem tem diabetes mellitus, seja tipo 1 ou tipo 2, pode comer frutas, todas as frutas? Então nós vemos aqui uma banana prata, uma manga, uma maçã e uma pera. Obviamente, elas têm tamanhos diferentes. Assim, as frutas apresentam diversos tamanhos, portanto, diversas quantidades de carboidrato. A inclusão das frutas na dieta do paciente com diabetes deve considerar o tamanho da fruta, o índice glicêmico e a carga glicêmica da fruta. O interessante é que essa fruta ela seja ingerida como sobremesa, para que a gente amenize esse efeito glicêmico pós-prandial. Cabe aqui ressaltar que as frutas devem ser ingeridas in natura, com as suas fibras, evitando-se, portanto, o preparo de sucos, como, por exemplo, o suco de abacaxi e suco de manga aqui demonstrados. Outro grupo seria o grupo do leite e dos iogurtes. Então, nós vemos aqui o leite, um leite integral, nós vemos um iogurte processado e vemos uma coalhada feita em casa. Então, em relação a esses alimentos, é possível o paciente com diabetes consumi-los? Esse grupo de alimentos, então leite, iogurtes, eles são alimentos mistos. Então, o leite ele tem lipídio, se ele não for desnatado, ele tem proteína e ele tem carboidrato. Nós podemos contabilizar que 200 ml mais ou menos de leite vai ter por volta de 12 gramas de carboidrato. Em relação aos iogurtes, o que acontece é que o açúcar do leite, que é a lactose, ela é fermentada por bactérias. Então, o que vai acontecer no iogurte é que ele vai conter traços de açúcar, traços de lactose. Então, se nós tivermos que decidir qual seria a melhor opção, sem dúvida nenhuma seria o iogurte. Mas veja bem, aqui iogurte natural, integral ou não, dependendo da necessidade clínica do paciente, mas sem adição de frutas, sem adição de sacarose, ok? Esse grupo de alimentos pode sim ser ingerido pelo paciente com diabetes mellitus, fazendo, obviamente, parte do plano alimentar dele. Se ele for tomar leite, nós teríamos aí que contabilizar essa quantidade em gramas de carboidrato presente no leite. Se for iogurte, praticamente nós não contabilizamos. Para finalizar, resumindo o que foi dito nesse vídeo, nós falamos basicamente do macronutriente carboidrato, daqueles alimentos que têm o carboidrato em maior quantidade. Claro que numa dieta para o paciente com diabetes mellitus deve também aparecer a proteína e os lipídios. Nós demos um enfoque maior para o carboidrato, que ele é um macronutriente que mais eleva a glicemia sanguínea e que leva a maior estímulo da produção de insulina ou a dependência maior de uma insulina exógena. Mas, claro que tanto a proteína quanto o lipídio devem compor esse plano alimentar. O profissional nutricionista é o profissional capacitado para orientar o paciente a fazer as suas melhores escolhas, tanto de qualidade quanto de quantidade. Eu espero que vocês tenham aproveitado e gostado desse vídeo. Até!